Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ergonomia, nessa série que a gente tem produzido conteúdos voltados para a prática do profissional, trazendo instrumentos, meios para que você possa otimizar a sua atividade de trabalho. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, ele tem um tempo limitado. Se você é aluno da nossa, é membro da nossa academia do ergonomista, né, nossa comunidade do ergonomista, esse vídeo fica por tempo indeterminado para que você possa acompanhar, tá legal? O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre avaliação de iluminação da NHO 11 e nós vamos falar especificamente, né, mais a fundo sobre a análise preliminar que consta na norma, tá legal? Então, sem enrolação, vamos diretamente para a nossa aula, tá legal? Então, o primeiro ponto é que a avaliação de iluminação, né, a avaliação de iluminância pela NHO 11, ela demanda algumas etapas. Nós temos que fazer realmente uma avaliação mais direcionada, nós temos que ter uma avaliação mais precisa, justamente para abordar todos os aspectos da norma. Então não é só ir para o posto de trabalho e avaliar quantos lux, né, a sua lâmpada, o seu sistema de iluminação está fornecendo. Isso é o que a gente fazia basicamente na norma anterior, né, que era 5413. Atualmente não é mais assim que funciona. Então nós temos uma etapa de avaliação preliminar ou de avaliação qualitativa e nós temos uma etapa de avaliação quantitativa. As duas devem ter o mesmo peso, tá? Devem ter o mesmo o mesmo intuito, né, que é diagnosticar se aquela situação de trabalho ela está adequada ou não segundo esses parâmetros da norma e principalmente, né, para a atividade de trabalho dos trabalhadores. Então vou trazer aqui alguns pontos justamente para a gente poder contextualizar e depois a gente vai para a planilha também para poder fazer essa avaliação, tá legal? Então, avaliação preliminar é você entender, né, dentro daquele contexto em que se insere a atividade, quais são as características principais, né, em relação ao tipo de iluminação, né, se é uma lâmpada fluorescente, se é uma lâmpada de LED, se é uma lâmpada incandescente. Então é importante que você faça esse mapeamento. Você vai identificar se nesse ambiente de trabalho tem áreas de sombras, né, onde você pode ter, por exemplo, a luz do ambiente adequada, a luz na tarefa adequada, mas em alguns pontos em que os trabalhadores executam algumas atividades, pode ter áreas de sombra. Então é importante que a gente identifique esses fatores, a aparência de cor, contraste, a gente vai falar sobre tudo isso. Essa avaliação qualitativa, né, que é essa análise preliminar, ela consta no anexo 2 da NHO 11. Nós temos aqui vários itens, né? Na planilha vocês têm isso bem delimitado, inclusive para fazer uma descrição correta desses itens e partir para ação, inclusive se for o caso, tá? Mas é importante que a gente faça essa avaliação preliminar e somente após essa avaliação a gente vai para as medidas quantitativas, tá legal? Então é importante entender como esse ambiente se apresenta, né? Essa situação de trabalho, como ela se apresenta para os trabalhadores e aí em seguida a gente faz essa avaliação de iluminação, tá legal? Então o primeiro item que a gente vai avaliar, eu separei alguns aqui mais importantes, né? E lá na planilha a gente tem mais, mas é importante da gente entender se a lâmpada ela está cintilando ou não. Então o que seria isso, né? Tiago, o que é essa cintilação? Quando você, por exemplo, está na sua casa lá e você liga um equipamento eletrônico, né? Você liga, por exemplo, sei lá, o chuveiro da sua casa e a lâmpada dá aquela diminuída na sua capacidade de iluminação, isso acontece por conta da rede elétrica, né? Se ela está bem instalada ou não, se tem uma tensão adequada ou não, mas o fato é que às vezes o que acontece é isso, você liga lá o chuveiro, liga o micro-ondas da sua casa e a lâmpada ela dá uma murchada, né? Ela dá uma diminuída. Isso é um efeito de cintilação. Quando a lâmpada, principalmente as lâmpadas antigas, né, as lâmpadas incandescentes, quando elas estão desgastadas, elas tendem a ter esse efeito de cintilação. Isso pode ser decorrente da rede elétrica ou pode ser decorrente da própria lâmpada, tá? Esse tipo de efeito
ele não deve ser permitido no ambiente de trabalho, porque ele vai afetar diretamente a qualidade do trabalho das pessoas, inclusive da sua avaliação, vai afetar diretamente, tá? O efeito estroboscópio, para a gente entender, né, quem é mais jovem, né, ou quem gosta de ir para as festas, né, para as baladas. Então, geralmente, quando você vai para uma festa, tem aquele strobo, né, que fica piscando e dá aquele efeito legal, né, para quem está dançando e tal. O efeito estroboscópio é justamente isso. Aqui nesse exemplo, né, nessa foto, eu coloquei uma imagem em que a gente observa uma lâmpada, né, uma luz sendo jogada para o ventilador. Conforme o ventilador gira, ele vai dar o efeito. A hora a luz está mais forte, a hora a luz está mais fraca. Então, ela vai ficar piscando. Então, esse efeito estroboscópio, ele é extremamente ruim, né, para o trabalhador, ele é extremamente cansativo, né, para o nosso sistema visual, e ele deve ser combatido e é fácil da gente identificar, né? Eu já presenciei em vários lugares, né? O trabalhador muitas vezes ele trabalha numa atividade em que exige um nível de atenção importante, né? Numa inspeção, por exemplo, de qualidade, e tem esse efeito de estrobo, né? Esse efeito estroboscópio. Então, esse tipo de lâmpada precisa ser trocada, tá legal? É importante que você identifique também o tipo de lâmpada. Na maioria das vezes, né, ou na maioria dos casos atualmente, nós temos encontrado cada vez mais as lâmpadas de LED, por vários motivos, né? Pelo nível de luminância, né, dessas lâmpadas serem melhor, né? Cada lâmpada, quando você pega compra uma lâmpada, se você observar na caixinha dela, ele vem uma informação que é o IRC, que é o índice de reprodução de cor. Quanto maior for esse IRC, melhor é a qualidade de reprodução de cor da lâmpada, tá? Então, para efeito das normas, você vai encontrar inclusive na tabela lá de avaliação, só que isso já é uma avaliação quantitativa, tá? Esse IRC, para a grande maioria das atividades, ele deve ser acima de 80. É um índice que vai de 0 a 100, tá? Então, para a maioria das atividades, ele deve ser acima de 80. Então, já é uma dica de imediato, né? Se você for comprar uma lâmpada, né, para sua empresa, para o seu ambiente de trabalho, procure comprar lâmpadas que tenham esse IRC acima de 80. Porque mesmo que você tenha uma atividade eventual naquele local, quanto maior é esse número, significa que melhor é a reprodução de cor. Então, melhor vai ser a reprodução do verde, do vermelho, do azul. Então, das cores, elas serão apresentadas para o nosso sistema visual de uma maneira mais adequada, tá legal? Outra coisa que é importante você identificar, e a gente vai falar na sequência, é a temperatura de cor. E isso está relacionado diretamente ao tipo de lâmpada que você utiliza. Em geral, as lâmpadas mais antigas, né, incandescentes, elas têm uma temperatura de cor muito diferente em Kelvin, à medida que se dá em Kelvin, do que as lâmpadas de LED ou as lâmpadas brancas que nós temos atualmente, tá? Então, primeiro ponto, eu vou identificar qual é o tipo de lâmpada desse ambiente. É uma lâmpada fluorescente, é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada de LED. Desse modo, eu já tenho esse primeiro mapeamento. O segundo mapeamento que a gente vai fazer, eu vou pular aqui, depois eu volto, tá? É justamente essa aparência de cor, né? E aqui nós temos essa zona de transição de cor, essa aparência de cor relacionada diretamente, ó, a esse número aqui, ó, que é a temperatura. Então, as lâmpadas amarelas, elas têm uma temperatura de cor, ó, que vai normalmente aí de 2.500 Kelvin, mais ou menos, até uns 3.200 Kelvin. Tá? Então, aqui, ó, nessa faixa, ó, de 2.700 a 3.000 Kelvin, seriam aquelas lâmpadas amarelas. Então, são as lâmpadas incandescentes, por exemplo. Nós temos algumas lâmpadas que têm temperatura intermediária, algumas lâmpadas que já têm uma aparência mais branca, né? Elas têm essa temperatura de cor. E as lâmpadas, como eu disse, de LED mais atuais, normalmente elas já são, as lâmpadas brancas, elas têm uma temperatura de Kelvin acima de 5.000 Kelvin, tá? Uma temperatura de cor acima de 5.000 Kelvin, pode chegar a 6.500 ou até mais. Só para a gente ter uma ideia, né, em termos de comparação, o índice de reprodutibilidade de cor da luz solar, né, a luz ambiente solar, se você estiver no meio externo, é um índice muito bom de reprodutibilidade.
ele é de aproximadamente 5.200 Kelvin, tá? Então, por mais que a gente observe o Sol, fala, nossa, o Sol é amarelo, né? Na verdade, a reprodução de cor que a gente tem, que é mais próximo de uma lâmpada branca, né? Que a gente chama de lâmpada fria, mas a temperatura é maior, é de aproximadamente 5.200 Kelvin. Então, as temperaturas das lâmpadas que estão acima de 5.000 Kelvin, elas se aproximam mais desse índice de reprodução de cor, né? Ou na verdade dessa aparência de cor que é da luz solar, por exemplo, e para nós, né, para o nosso olho, para o nosso sistema visual, é mais importante. Então, assim como lá no IRC, você vai dar preferência para as lâmpadas acima de 80 de IRC, né, ela vai reproduzir uma cor de uma maneira mais adequada. Para o ambiente de trabalho, a aparência de cor das lâmpadas brancas, né, da lâmpada fria, acima de 5.000 Kelvin, ela também é melhor. Veja, nós temos aplicações para essa aparência de cor mais amarela, tá? Isso é possível. Mas isso é mais indicado, por exemplo, para o seu ambiente doméstico. A luz mais amarela, ela tem um efeito mais calmante, né? Um efeito mais de repouso. Então são lâmpadas, apesar de que hoje, né, nas casas, né, nos nossos lares, também é cada vez mais difícil encontrar lâmpada amarela. Mas seriam lâmpadas indicadas, por exemplo, para uma sala de estar, para um quarto, onde você tem esse aspecto mais aconchegante. Tá? Para o ambiente de trabalho, a luz mais branca, né, que parte mais para essa aparência de cor mais azulada, ela tende a ser melhor, porque ela não vai dar tanta fadiga, ela não vai proporcionar mais cansaço. Em geral, as pessoas vão se sentir melhores para a grande maioria das atividades. Então, aqui duas coisas, né? Nós vimos lá atrás. Dê preferência para lâmpadas com o IRC acima de 80, tá? Porque vai atender a maior parte das atividades da sua empresa, né, do seu serviço. E também dê preferência para lâmpadas que tenham uma temperatura de cor, né, em Kelvin, essa é uma medida em Kelvin, acima de 5.000 Kelvin. E as lâmpadas de LED, normalmente todas elas são acima de 5.200, 5.500 Kelvin, por isso cada vez mais estão presentes, inclusive pela durabilidade, tá legal? E eu só ia voltar aqui justamente para mostrar sobre o ofuscamento, né? Que também é um item que você deve avaliar qualitativamente no seu ambiente de trabalho. Então, o ofuscamento ele é direcionado para a atividade das pessoas. Quanto mais essa luz é direcionada para o olho do trabalhador, mais dificuldade eu tenho para executar as tarefas. Isso é uma condição lógica. Mas o que acontece é que em muitos ambientes de trabalho, por conta de uma dificuldade de um sistema de iluminação melhor, as empresas instalam refletores. E normalmente esses refletores eles acabam atrapalhando demais o campo de visão do trabalhador, mesmo quando ele está posicionado em cima. Ele não é um sistema de iluminação adequado. Tá? Primeiro que ele não vai atender aquelas outras condições que a gente viu. A maioria dos refletores ainda é daquela lâmpada mais amarela, né? Mais quente. Então ele não vai conseguir atender aquelas necessidades anteriores que a gente viu. E outra que quando as pessoas, mesmo que ele está posicionado em cima, a pessoa olha para cima, a luz ofusca. Né? Então, em geral, os refletores no ambiente de trabalho, eles também são ruins, eles também não proporcionam um benefício para a atividade das pessoas, tá legal? E aqui, só para complementar, pessoal, eu coloquei aqui, ó, zonas de transição, porque é importante você considerar que se a pessoa trabalha num ambiente mais escuro ou num ambiente muito iluminado, o ideal é que você tenha uma zona de transição para que essa pessoa consiga se adaptar, né? O seu sistema visual consiga se adaptar aos poucos. É a mesma coisa quando você está, por exemplo, fora da sua casa, né? E está muito claro, né? O sol está muito forte. E você entra, né, na sua casa e num ambiente mais escuro, a sua visão fica toda embaralhada. Então esse efeito, se o trabalhador faz uma transição em uma zona que não tem riscos ali presentes, né, de acidente, riscos ambientais, tudo bem. Mas é imprescindível que se eu saio de um ambiente, eu tenho uma escada, por exemplo,
eu preciso ter uma zona de transição para que dê tempo do meu campo visual se adaptar e eu não tenha esse risco, né, presente na minha atividade. Tá legal? Então é isso que seria a zona de transição. E o anexo 3, que a gente vai falar agora, é justamente a planilha, né? Nós temos dois momentos na planilha. Nós temos um item, uma aba, onde você tem todos os itens para consultar, né, da norma, dessa análise preliminar, e numa segunda aba nós temos isso de maneira concentrada, mais enxuta, que é um checklist que você pode levar para o seu ambiente de trabalho. Tá legal? Então vamos lá para a planilha. Bom, pessoal, então aqui nós estamos na planilha, né? A nossa planilha de análise preliminar. Então aqui na aba aqui embaixo nós temos a verificação de inconsistências, onde você tem todos os itens da norma, né? Inclusive dizendo qual que é o aspecto que você vai avaliar, como que você pode fazer essa verificação e as recomendações, inclusive, né? Substituição de lâmpadas, limpeza de luminárias, redução, né, do espaço das luminárias, enfim, aqui você tem as recomendações de como isso pode ser resolvido. Então, você tem uma planilha aqui que vai levar para campo para dizer sim ou não para cada um desses aspectos, e aqui nas observações, nas recomendações, você pode utilizar inclusive isso que a norma te traz, tá? De como você pode resolver cada um desses aspectos, tá legal? Inclusive aqui, ó, aparência de cor, né? Observar se a iluminação apresenta características de cores quentes, né? Tons amarelados ou frias, brancas ou azuladas. E aí você substituir, a recomendação é você substituir, por exemplo, as lâmpadas por um tipo de lâmpada que seja adequado para aquela tarefa que você está avaliando. Tá? Então aqui você tem os itens da norma e aqui você tem a planilha de campo. Então como que a gente vai utilizar essa planilha, né? Como que vocês devem utilizar? Primeira coisa, imprime ela, né? Põe lá na sua prancheta e leva lá para o ambiente de trabalho. Você vai marcando sim ou não, sim ou não, sim ou não. Na planilha que vocês têm, os nossos alunos, né, da Academia do Ergonomista, que tem no curso de avaliação ambiental, isso já está também resumido para você apenas ticar na sua planilha de avaliação. Você pode, inclusive, anexar esse checklist, tá? Não tem problema algum. Você faz o seu laudo de luminância, você pode anexar esse checklist, né, junto a essa avaliação, porque aí você deixa mais direcionado, mais discriminado quais são os itens, né, qualitativos que foram reprovados ou porque eles devem ser melhorados, tá legal? Mas então aqui, ó, as áreas de trabalho, né, os equipamentos estão bem iluminados de modo a permitir os trabalhadores possíveis riscos, né, ou perigos visíveis. Então, se eles conseguem, né, no seu ambiente de trabalho, é fácil identificar onde tem perigo, onde tem risco, os equipamentos eles conseguem enxergar de uma maneira adequada. Você vem aqui, se esse aspecto, né, ele está sendo atendido ou não. Se ele não está sendo atendido, você vem aqui, tica e coloca aqui alguma recomendação, alguma observação. Então, você pode fazer isso lá no ambiente de trabalho, ó, no canto esquerdo da sala tem uma área de sombra que não permite a visualização adequada de um determinado equipamento. Então isso pode ser uma condição de risco, tá? Se aqui, ó, o sistema de iluminação permite a boa visualização da sinalização de segurança. Se atende, sim, mas se não, por exemplo, ó, tem uma placa lá que está marcando saída de emergência. Se aquela saída de emergência não for um lugar que está bem iluminado, que as pessoas não conseguem ver de uma maneira adequada, você vem aqui e coloca não. E aqui você coloca uma observação. Ó. A placa de sinalização de saída de emergência não é de fácil visualização. Então aí você vai já ter um ponto importante para fazer a sua recomendação. E aí você vai fazendo isso com todos os itens, né? Aqui no caso, se o trabalhador consegue visualizar a sua tarefa sem dificuldade, veja, olha que interessante, né? Pode ser que o seu ambiente esteja adequado, o nível de luminância na tarefa dele também esteja adequado, por exemplo, 300, 500, 400 lux, dependendo da tarefa que você está analisando. Mas para que ele consiga observar, né, um painel de comando, ele tem que fazer um deslocamento lateral. Né? Ele tem que olhar, ele tem que se aproximar, ele tem que olhar de uma maneira distinta. Então, quer dizer, o ambiente quantitativo está adequado, mas qualitativamente não. Porque ele não tem uma visão adequada do seu campo de trabalho. Então aí você marca aqui que não e também faz uma observação. Se você verificou necessidade de uma eliminação específica ou suplementar,
Tem lugares, né, em que é necessário você ter iluminação do ambiente e no posto de trabalho você ter uma iluminação suplementar. É importante que você tenha essa iluminação suplementar sempre que você precise de um nível de iluminação maior, né? Geralmente o que acontece? Você tem, por exemplo, um setor onde você tem a iluminação ambiente X e aí durante a expensão de qualidade no chassi, por exemplo, do caminhão, o trabalhador usa uma lanterna. Isso é um tipo de iluminação suplementar, né? Uma iluminação complementar que deve ser levado em consideração, tá legal? Se atende a necessidades mais idosos, né? Porque aí é diferente, né? Você tem trabalhadores que têm pode ter alguma deficiência visual, você pode ter um trabalhador que já tem uma diminuição da acuidade visual. Se foi realizado ajustes, né, para os trabalhadores com limitações visuais, justamente nesse sentido que a gente comentou. Se as áreas de trabalho estão livres de sombra, veja, eu já encontrei vários locais de trabalho, câmaras frias, por exemplo, locais de armazenamento, né, estoque, onde tem prateleiras, que você tem uma iluminação ambiente que é forte, ela é adequada, mas você tem áreas de sombra em vários locais. Ambiente, estoque, armazém, por exemplo, isso é muito comum. Você não tem uma iluminação adequada nos corredores, por exemplo, e geralmente naquela parte de baixo da prateleira, lá no fundo da prateleira, é uma iluminação ruim. Câmara fria, por exemplo, de frigorífico, de bovinos, onde armazena lá, por exemplo, os traseiros, as costelas, enfim. Entre esse armazenamento, você tem áreas de sombra. Então é importante que você avalie isso de uma maneira bem interessante, porque é comum nós encontrarmos essas áreas de sombra. E veja, as áreas de sombra, elas até podem existir. Elas não podem atrapalhar a tarefa das pessoas, tá, pessoal? As atividades. Não precisa pedir para eliminar tudo que existe no ambiente de trabalho, não é exatamente assim que funciona. Mas é importante que, uma vez que isso está atrapalhando a tarefa, está interferindo na execução da atividade das pessoas, você deve pedir uma recomendação, tá? Se está livre do efeito estroboscópio, né, como a gente falou, cintilações, se a tarefa, né, exige algum ajuste de intensidade, né, se é preciso que eventualmente você tenha uma luz mais forte ou mais fraca, se telas de computadores, monitores, mostradores, painéis de comando, se tudo isso está livre de ofuscamento. Porque às vezes, dependendo da posição da iluminação, ela vai incidir diretamente na tela. E aí você tem uma dificuldade muito grande, porque vai promover uma fadiga maior, vai trazer um cansaço, enfim, vai trazer desconforto para as pessoas. Tá? Principalmente em ambiente administrativo, quando as janelas não são bem posicionadas em relação aos monitores. Se eles têm, né, tempo suficiente para as suas tarefas visuais, né, isso para painéis de comando, se o contraste, né, está adequado, aquelas zonas de transição que a gente falou, se as bancadas, né, superfícies são limpos regularmente. E por que isso interfere? Porque se eu tenho uma bancada que ela precisa ser branca, justamente para auxiliar na acuidade visual, se essa bancada vai ficando amarelada, se ela está suja, se ela está impregnada, isso diminui a minha acuidade visual. Então é preciso que as superfícies também estejam limpas, caso isso seja um requisito da tarefa, tá? Se as lâmpadas são substituídas de imediato, veja, é muito comum, né? Quando a gente está fazendo a avaliação, o laudo de luminância, avaliação ambiental, na NR17, a gente encontra com frequência lâmpadas queimadas. Aí você pergunta para a pessoa, nossa, quanto tempo está queimado? Nossa, nem sei, faz muito tempo que ninguém vem trocar isso aí. Por quê? Uma lâmpada num setor administrativo muitas vezes não faz tanta diferença assim. Aí queimou uma aqui, queimou outra lá, queimou outra lá. Então, o que acontece é que a iluminância vai reduzindo progressivamente, ela vai reduzindo devagar e as pessoas não percebem que isso não está adequado. Tá? Então é importante que você tenha a manutenção, esteja atenta a essas questões, que os trabalhadores sejam orientados a realizar a solicitação, né, de mudança, então isso é importante. Tá? As luzes de emergência, né, como a gente falou, se está operando de forma adequada, e mesmo não só a questão do mostrador, né, da saída de emergência, da sinalização para parar uma máquina, atravessar uma máquina, enfim, mas também a luz de emergência está funcionando. Tá? Se os trabalhadores forem orientados, né, isso que eu acabei de falar para vocês,
É preciso que as pessoas sejam orientadas a solicitar essa mudança, entender a importância disso, né, no seu ambiente de trabalho, e se existem medições regulares dos níveis de luminância. Veja, a norma, a NR17, ela não pede que isso seja feito, por exemplo, anualmente, que seja feito semestralmente, não tem um prazo para a realização. Mas nós entendemos que a empresa deve estabelecer uma periodicidade. Assim como ela tem a periodicidade para avaliação dos outros fatores ambientais, normalmente a empresa renova isso anualmente ou bianualmente, ela deve também estabelecer a periodicidade para avaliação de iluminação. Porque é muito comum nós encontrarmos, como eu disse, a calha da lâmpada está suja. Isso, né, diminui demais o nível de luminância no local. Tem lâmpada queimada. Então, quando você tem uma periodicidade para fazer essa avaliação, para fazer essa auditoria, você consegue ter um sistema mais efetivo, você consegue ter uma condição de trabalho mais efetiva. Tá legal, pessoal? Então, essa aqui, como eu disse, é a planilha para análise preliminar. Então, é basicamente uma avaliação qualitativa e depois você vai transportar esses dados para a sua avaliação ambiental, levando as suas recomendações, porque que isso é um risco. Inclusive, como eu disse, pode anexar, se você achar por bem, anexar esse relatório na sua avaliação ambiental. Mostrando aqui, ó, então aqui nesse caso não atende, esse aqui atende. Então, você faz realmente uma auditoria. Então, é uma planilha que você pode utilizar no seu comitê de ergonomia, né? Você pode oferecer um treinamento para as pessoas para que elas possam utilizar isso nos seus ambientes de trabalho, regularmente possa estar fazendo essa verificação. Então, eu acredito que é um instrumento que tem bastante aplicabilidade, inclusive para as pessoas que fazem parte dessa equipe de ergonomia, que fazem parte dessa equipe do SESMIT, tá legal? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente já estendeu um pouquinho além do que eu gostaria, mas o intuito das aulas é que elas sejam realmente aprofundadas em cada um dos temas que a gente vem trabalhado aqui, fazendo um fechamento, né? Então, a análise qualitativa, ela sempre deve preceder a sua avaliação quantitativa. Você deve você deve dar o mesmo peso para as duas. Não fique preso somente à quantidade de looks que você vai fazer no quantitativo. Nessa primeira avaliação, você já tem bastante recomendação que pode surgir daqui, né? Você já pode colocar bastante requisitos, inclusive para as suas auditorias, para os seus acompanhamentos das atividades. Como eu disse, é um instrumento que pode servir, né, para a gestão de ergonomia, para a gestão do seu comitê de ergonomia. Então, creio que é de grande valia a aplicação dessa análise preliminar. Tá legal? Então, nós vamos ficando por aqui. Queria dizer que se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo o link, né? Entra lá, você participa, recebe sempre em primeira mão as informações de vídeos, de conteúdos que a gente vai publicando, e creio que é um ambiente que você pode estar sempre bem informado. Tá legal? Então eu vou ficando por aqui mais uma vez, deixo um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!